Olá, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero dar continuidade ao último vídeo sobre o direito administrativo, né, aquelas noções iniciais. Eu havia me proposto a discorrer naquele vídeo sobre os princípios, né, os princípios de administração e sobre a organização administrativa. Porém, eu acreditei que se eu tratasse sobre essas duas temáticas, o vídeo ficaria muito maçante, né? Os vídeos sobre os princípios já eram muito maçantes, os princípios já são uma parte meio complexa da matéria, assim, que demandam um certo atento ali, né? E tratar naquele mesmo vídeo sobre organização administrativa, acreditei que não ficaria tão didático. Então, nesse vídeo, eu quero dar uma continuidade àquela matéria, aquele conteúdo, né, que eu havia me proposto, e tratar sobre a organização administrativa, propriamente dito. É, Nesse sentido, né? Deixa eu só ir até o ponto aqui. Né, qual que é o principal ponto assim, relevante de início aí pra gente ver na organização administrativa? É tratar sobre o que é descentralização, né? O que seria isso? O que é esse instituto, né? A gente tem que a criação de entidades. E para facilitar seu entendimento, né? Porque às vezes o doutrinador, perdão, o avaliador, ele gosta de brincar com esses termos, né? Ele vai colocar na sua prova lá às vezes assim, ó, o que é descentralização? Aí ele coloca lá, criação de órgãos, né? Ou criação de entidades. Para facilitar esse entendimento, é só você lembrar da seguinte questão. Ó, o que é descentralização? Tem marquinho vermelho, tenta lembrar desse EN, porque o EN ele já liga diretamente com o entidades. Então você lembra, descentralização é a criação de entidades, facilita muito. Pois bem, é a criação de entidades, né? Ou seja, o que ocorre quando essa criação de entidade? Para que isso, né? Primeiro, é para facilitar a prestação de um serviço público, né? Por meio de uma empresa, né? De uma autarquia, né? Para prestar um serviço público ali, para facilitar, porque às vezes o próprio Estado, né? Ele não consegue prestar aquele serviço com satisfação, então ele abre essa prerrogativa de trazer pessoas jurídicas, né? Para prestar esse serviço de forma mais especializada, de forma mais fácil ali na sua prestação, né? Que já tem todo um aparato. Então, o que a gente tem aqui? Ó? É a distribuição de competência de pessoa para outra pessoa, criando CNPJ distintos, promovendo assim a especialização do serviço público, certo? Então, assim, é diferente aqui da desconcentração que a gente vai ver, todas essas pessoas jurídicas aqui, todas as pessoas jurídicas ou pessoas físicas terão CNPJs próprios, né? Elas não há uma relação de subordinação aqui, né? Mas sim um controle finalístico. Vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui no meu estado, quem presta serviço de companhia de eletricidade, né, é a empresa chamada CEMIG, né? Então, essa CEMIG, ela ali é uma prestadora de um serviço público. Então, ela tem um CNPJ próprio. E pode, porventura, aparecer uma outra entidade, se já não existe, perdão que eu não sei se existe, provavelmente existe, uma outra empresa que fiscaliza essa CEMIG, né? Na sua prestação de serviço, às vezes nas suas contas, né? Às vezes tem uma outra entidade do Estado aí que fiscaliza lá a prestação do serviço, está prestando esse serviço de luz de forma competente, né? Não está tendo não tá deixando de arcar com suas prerrogativas para com os cidadãos, né? Então lembrar disso. Então é uma criação de pessoa, é uma distribuição de competência, né, para outra pessoa jurídica ali. Então a criação de vários CNPJs, né? Então assim lembrar desse ponto e que é uma especialização do serviço público, né, da prestação de serviço público, prestar um serviço público melhor. Seguimos aqui, né? Que eu já havia mencionado, né? Há uma relação de vínculo entre a criação de uma entidade, né, das entidades ali. Então, não há hierarquia, mas sim um controle finalístico, como bem mencionei. Né? Às vezes tem uma empresa ali por trás fiscalizando aquela outra empresa que está prestando um serviço público. Né? Ficar bastante atento a isso. Seguimos aqui. Né? Então, quais são as entidades de administração indireta? Né? Quais são... quem tem essas competências? Né? Como que se dá essas competências? Né? Quais empresas? Né? Qual nome se dá a isso? Né? Então temos as criadas por lei, né? Que a lei vai criar, né? Vai criar a sua sociedade econômica ali, né? Vai dispor sobre a sua finalidade. Então lembrar disso. Então são as autarquias e as fundações públicas. Ficar bastante atento nas fundações públicas. São as fundações públicas de direito público, porque também pode haver a criação de uma entidade de fundação pública de direito privado. Essas não são criadas por lei, é diferente, né? Ou seja, são de direito público, né?
E tem as autorizadas por lei, que aí entra as empresas públicas, temos a sociedade de economia mista, né, e as fundações públicas de direito privado, que é diferente daquela que eu acabei de mencionar. Então essas aqui são autorizadas por lei. A gente pode dar como exemplo a Caixa Econômica Federal, também o Banco do Brasil, né, a própria, vamos lá, a própria CEMIG aqui na minha região, né. Então essas são direito privado. Então tem uma prestação de serviço ali de um ente privado, né, que tomou o serviço público a fim de prestar esse serviço ali, né, de prestar esse serviço para a população. Então lembrar disso, né? E agora, o que é desconcentração, né? Que é a outra forma de dividir as atribuições do Estado, né, da prestação de serviço, que é por fundo da desconcentração. Essa é um pouquinho diferente. Essa é a criação de órgãos. Como bem mencionei, para facilitar o entendimento e o acerto em provas, né, lembrar que é desconcentração, ou seja, criação de órgãos. Lembrar desse co, porque lá é descem, né, criação de entidades, aqui é descon. Então, gravar isso. Ou seja, né, o que é? É a distribuição de competência de forma interna. Não possui CNPJs próprios, né? É criação de ministério, secretaria, conselho. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina o batalhão da Polícia Militar, né? Ele tem lá seus agentes e lá tem eles têm alguns agentes ali que têm a competência de fiscalizar, não que eles prestaram concurso ali, não, eles entraram primeiro para fazer o trabalho policial, né? Que é ronda ostensiva, né? Prevenir o crime, né? Mas ali eles estão atuando, além dessa outra função do policiamento ostensivo, eles também têm a função de atuar ali fiscalizando os próprios policiais, né? A própria corregedoria ali, atuando de forma de corregedoria, fiscalizando ali ó, as viaturas, né? E ainda atuando nas rondas ostensivas. E o Estado ali, para a Polícia Militar, né, vendo isso que está sendo muito nocivo até para os policiais, sobrecarregando a carga horária deles, e querendo especializar ainda mais aquela função, vendo que aquela função não está sendo desempenhada com tanto fervor, né, com tanto maestria, eles pegam e criam uma secretaria dentro da própria Polícia Militar ali, que vai ter a função de exercer essa atividade que antes esses policiais exerciam. Só que eles ficaram só por conta disso. Então, isso é a criação de um órgão. Ou seja, é de forma internalizada. Internaliza, divide aquela tarefa para melhorar o desempenho daquela função, daquele trabalho ali que eles estão executando, né? Então, não há a criação de um CNPJ, mas sim a distribuição interna de competência. Ou seja, eles ficarão subordinados à Polícia Militar ainda. Então, não há uma desvinculação ali, né? Não tem como é na descentralização, não é apenas um controle finalístico, mas sim uma hierarquia, né? Que é o que eu notei aqui, ó, há uma relação de subordinação e hierarquia, né? Então assim, eles ficam subordinados ainda à Polícia Militar, porém eles com essa distribuição de competência facilita na prestação de serviço, prestando um serviço melhor, mais dedicado para aquela função ali, né? Então, gente, quanto à organização administrativa, o que tem pra gente saber é justamente essas questões, né? Claro, tem uns pormenores aí que eu sugiro dar uma pesquisada melhor, né? Resolvendo questões principalmente, que você vai ver, às vezes, o que faltou eu falar aqui, por questões, ajuda nesse entendimento. Mas se você conseguir entender justamente o que é desconcentração e descentralização, né? Principalmente o que nas questões da administração, das entidades da administração indireta, né? Lembrar quais são os criados por lei e quais são autorizados por lei, isso vai dar um boom ali de 90% do que você precisa saber sobre essa parte. No mais, era isso que eu queria tratar nesse vídeo. Espero ter sido satisfatório, né, o que eu trouxe aqui de conhecimento, né? Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixa nos comentários. E se gostou do vídeo, dá um like, né, para ajudar na divulgação e trazer esse conteúdo para mais gente que tá precisando, né, tá correndo atrás de um estudo ali. Às vezes é difícil pagar um cursinho é caro, né? E aqui eu tô disponibilizando um conteúdo gratuito. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.